Estamos conversando com o doutor Carlos Villanova, que é pneumologista e que atua aqui no Litoral Norte, em Capão da Canoa. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem? Como é que está? Tudo ótimo. Estamos observando os primeiros frios chegando na região, o pessoal já está buscando um casaquinho um pouco mais forte. É um momento que devemos prestar muita atenção às doenças pulmonares, especialmente entre crianças e idosos. O que o senhor tem para nos dizer sobre isso? Bom, as mudanças climáticas, principalmente o frio, acaba trazendo as viroses respiratórias, né? A mais famosa delas é a influenza, que vem do latim influenza del freddo, quer dizer influência do frio, que é a nossa famosa gripe, né? Certo. E esses vírus, eles se multiplicam muito nessa estação, tá? Porque as pessoas estão mais confinadas, estão em ambientes fechados, menos arejados, né? Convivem mais próximas umas das outras e acabam transmitindo, principalmente crianças, né, nas escolas, nas creches, né, e idosos que ficam em asilos, em casas em que ficam confinados. Então, essas doenças facilmente se transmitem de pessoa para pessoa e acabam, então, trazendo doenças respiratórias nesse período. Como se previne uma gripe, especialmente em um idoso? Como se faz isso? Hoje nós temos a vacinação, tá? Vacina para influenza, que é feita todo ano aqui em território nacional, e ela é a forma mais eficaz de prevenção, não só da gripe, mas das complicações da gripe. O problema não é a gripe, o problema é a complicação. A principal e a mais temida, desdobramentos exato, é a pneumonia. Claro. A pneumonia em pessoas idosas e em crianças, ela é para ser temida. Tem alto nível de letalidade. Alto nível de letalidade, né? Crianças e idosos. O idoso hoje que passa dos 65 anos, a principal causa de morte é a pneumonia, né? A principal, isso é muito importante, nós dizemos para o telespectador do Litoral News, a pneumonia é a principal causa de morte entre idosos. O Papa, agora, recentemente, teve complicações muito sérias, foi a óbito, não foi a óbito por causa da pneumonia. O Vaticano anunciou que foi um AVC, uma insuficiência cardíaca. Está relacionada essas doenças, essas morbidades estão relacionadas? Veja, a pneumonia, no caso do Papa, né, que já tinha problema respiratório Sim. crônico antes, né, ela veio piorar uma situação que ele já então possuía. Só que a pneumonia, ela traz outras complicações, entre as quais o AVC, entre os quais as complicações cardíacas. Ela sobrecarrega o aparelho cardiovascular, sobrecarrega o aparelho neurológico, porque a pneumonia causa hipoxemia, há uma baixa da oxigenação do sangue e aí acaba afetando o cérebro e o coração. Então, na verdade, a causa imediata da morte do Papa foi um AVC, mas causada e exacerbada por uma pneumonia. Isso é muito comum, doutor? Muito comum. Por isso que agora no inverno, nos períodos de junho, julho e agosto, a maior causa de mortalidade em pessoas idosas são as doenças respiratórias e entre elas a pneumonia. Certo. Existe uma vacina da pneumonia, do pneumococcus. Deve-se também vacinar para a pneumonia ou só contra a gripe? Eu sou totalmente a favor de qualquer tipo de vacina e a pneumonia tem prevenção. A pneumonia pneumocócica, que acomete, digamos, seja responsável por 70%, 80% das pneumonias, ela tem prevenção. Hoje nós temos as vacinas, a pneumo 13, a pneumo 23, a pneumo 15, a pneumo 20, que são específicas para subtipos de pneumococo e o médico que está tratando a pessoa vai saber indicar qual a melhor opção para cada um deles. Bom, perguntas. A automedicação é uma mania. No Brasil, a pessoa chega na farmácia e se automedica. Pega um Resfenol, pega uma aspirina, né, e se automedica. No caso da vacina, eu posso chegar sem prescrição médica e pedir para me vacinar na farmácia? Não, tem que ter uma prescrição médica, porque algumas pessoas podem ter contraindicações. Tá? Ou seja, vou ao médico, avalio e aí me vacino. Exatamente. Qual é a sua condição? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes transplantados têm determinados tipos de indicação de vacina, né? E idosos acima de 65 também têm indicação, e se eles não tiverem comorbidade nenhuma, também é um tipo específico de vacina. Comorbidade, só explicando para o telespectador, é quando tem mais de uma doença. Mais de uma doença, né? Ou seja, tem problema cardíaco, tem pneumonia e ainda tem uma complicação neurológica. Perfeito. Certo, bacana. Vamos aproveitar o último minuto da nossa entrevista para o senhor dar um recado, especialmente para o pessoal idoso que reside aqui no litoral, de como prevenir doenças respiratórias. Vou dar algumas dicas bem simples, Por favor, que doutor. pode ser feito em casa. A primeira delas é a vacinação, né? A
vacina da gripe, a vacina da pneumonia, agora já temos a vacina do vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite, Essencial, né? principalmente em crianças, mas também em idosos. Então, esse tipo de vacina protege muito pessoas que estão nessa condição. Segunda coisa, é muito comum as pessoas no inverno abrirem a janela do quarto para arejar. Não deve fazer isso. Nem mesmo 10, 15 centímetros o vidro da janela Manter aberto. fechado. Mantém fechado. Por quê? Abre, porque quando você abre o vidro, você iguala, em 30 minutos, nós fizemos um trabalho na Santa Casa sobre isso, você iguala a temperatura do ambiente externo para dentro do ambiente interno. Então, Esfria. Esfria. Se você tem 10 graus na rua, você deixar um pedaço do vidro aberto no seu quarto, vai ficar 10 graus dentro do seu quarto. Por isso que muitas pessoas pioram à noite de tosse, de chiado, de catarro, porque tem essa mania, digamos, de arejar a casa à noite. Então, fecha a janela, fecha o vidro. Abre de uma outra, da sala, da cozinha, mas não do quarto. Mas não do quarto. E a terceira dica? A terceira dica é, principalmente para as mulheres, né? Opa, olha aí. Não lavar o cabelo e sair com ele molhado. Você tem que secar o cabelo antes de sair de casa. É uma dica assim para prevenção de sinusites, de aspectos crônicos das vias aéreas que acabam afetando quem sai dessa maneira. Então, seca o cabelo dentro do banheiro. Nem mesmo ir do banheiro para o quarto para secar. É mesmo? Exatamente. Porque essa condição do cabelo longo e úmido... E úmido predispõe a pessoa a problemas respiratórios. E se eu quiser conversar com o senhor um pouquinho mais, como é que eu faço? O senhor tem um consultório onde eu posso... Eu atendo aqui em Capão da Canoa, atendo em Torres, né? Certo. O meu consultório principal é aqui em Capão. Aqui Dr. Carlos Villanova, eu procuro, tem Instagram para ele achar? Tem Instagram, doutor doutor Tosse. Doutor Tosse. Doutor Estou Tosse. conversando com o Doutor Tosse, uma conversa muito importante. Então, coloca aí no Instagram, @Doutor Tosse, procura o Dr. Carlos Villanova e vamos prevenir doenças respiratórias no inverno. Muito obrigado, Dr. Carlos. Obrigado.